Hoje eu estou com a Meirelle, do Efeito Borboleta, para mais um Histórias que Inspiram. Conta pra gente quem é Meirelle. Bem, Dislane, obrigada pelo convite, né? Eu me senti lisonjeada pelo seu convite, por contar a minha história. Dislane, Meirelle é uma mulher de muita fé. É uma mulher que não desiste fácil. Ela é esposa, ela é mãe, esposa do Lucival, mãe da Nicole. Ela é filha da Maria de Fátima, filha do seu Sadraque, mais conhecido como seu Jorge. E é algo que a Meirelle, ela não desiste fácil. Eu já passei por muitas situações, né, para chegar até aqui onde eu cheguei, mas eu não desisti. E isso é algo que muita gente no meio do caminho desiste quando chega a primeira dificuldade. E acaba que as pessoas, elas têm até a capacidade de chegar no alvo. Mas quando chega na metade do caminho, aparece algum obstáculo, elas já desanimam, já não querem mais. E na minha vida não foi diferente. Apareceu vários obstáculos, vários anos eu querendo ter o meu negócio, querendo ter o meu espaço. Na verdade, eu até nem imaginava esse espaço que eu tenho hoje em dia. Eu imaginava uma coisa muito menor. Eu imaginava estar trabalhando com roupas. Pensei em calçados também na época, mas assim, o foco era roupa, tanto que eu falava sobre onde ia ser o vestuário da loja, para eu poder ter aquele espaço para atender minhas clientes, porque até então eu só atendia de casa em casa, eu era a famosa sacoleira, né? Aí se você me perguntar, o que tu vendia, Meire? De tudo. Tudo que aparecia eu vendia. Tinha cliente minha que falava assim, Meire, tu só não vende teu marido, né? Eu falei, não, ele eu não vendo não. Mas tudo que aparecia, eu vendia. Já vendi cosmético, coxa de cama, lingerie, roupa, muitas coisas eu já vendi na vida. Aí quando eu entrei no ramo do calçado, assim, foi algo assim, direcionado mesmo por Deus, assim. Eu me apaixonei pelo ramo do calçado. E tô até hoje aqui, né? Inclusive com uma loja dos calçados e bolsas. E antes eu pegava de representante. E eu me vendo hoje, podendo repassar, eu me vendo como representante hoje, é algo que eu não imaginava. E eu agradeço a Deus por Ele ter me ajudado a não desistir, porque muitas das vezes eu estava no sol quente, na minha moto. Quem me conhece, as minhas clientes, né, que me conhecem, desde sempre que eu trabalhava de casa em casa, a cliente escolhia, eu ia lá, levava para ela, elas sabem o quanto que eu andava na minha bis, no sol quente, entregando. E eu sempre tive muito amor por isso, eu sempre gostei muito de trabalhar com venda, porque isso vem da minha família. Eu acho assim que é algo familiar. Nossa família são família de empreendedores. E eu cresci vendo isso. Tanto que eu tenho uma história até engraçada de quando eu era criança. Eu acho que eu deveria ter uns 6 anos. Que se você falar, Meire, tu começou a vender o que primeiro? Aí eu tava relembrando com meu esposo que eu comecei a vender taperebá. Para quem conhece, para quem não conhece, taperebá é uma fruta aqui do Pará, uma bem pequenininha assim, amarelinha, azeda. E eu comecei a vender porque eu lembro que alguém falou que a vizinha na esquina comprava esses frutos para fazer chopp. Aí eu pensei, bem, eu tinha uns 6 anos mais ou menos, se a vizinha compra, eu vou pedir pra vizinha. O taperebá nem era do meu quintal, era do quintal da vizinha. Aí eu pedi pra minha vizinha, que ficava muito no chão, assim, quando chovia, caía muito, se eu podia juntar. Pode, minha filha. Uma senhorinha falou que eu podia, eu ia lá, juntava os taperebás e colocava num saquinho e ia lá na esquina vender pra vizinha. Para outra que fazia chopp. E aí realmente eu vim entender que eu comecei desde criança. Então, realmente o sangue empreendedor, ele tá em mim, é da minha essência. Ei, Meire, assim, essa história é bem interessante, né? Porque se você for olhar lá dos 6 anos até chegar aqui, né? É muita história. Sim. E os desafios, eles são muitos.
São muitos, né? Igual você falou, muitas pessoas ficam na metade do caminho. Porque se a gente for olhar essa trajetória, você vai crescendo, você vai amadurecendo. Sim. Aí vai vindo, porque não, a nossa vida não se resume só em algo, né? São várias coisas. E são vários motivos que às vezes a gente tem para não continuar. Sim. Né? E quando foi que você disse assim, não, peraí, que agora eu vou ficar com isso aqui, porque você falou que você vendeu várias coisas, né? Sim. E você se apaixonou pelo calçado, que foi algo assim que Deus colocou na sua vida, e aí você disse, não, agora é isso aqui e eu vou, né? E como foi assim, essa descoberta para você? Gislane, foi assim, foi tão natural. Teve uma época que eu ficava meio sem saber no que focar. Né? Eu ficava assim, será que eu foco mais nos cosméticos, mais em roupa, mais nos calçados? E eu fiquei meio assim, perdida no que focar. E eu pedia muito para Deus me dar uma direção. Eu quero uma direção, eu quero algo que eu realmente vá focar naquilo, porque você acaba fazendo com mais excelência algo mais específico. E eu queria algo mais específico para mim. E quando surgiu os calçados, foi muito assim, foi muito natural, sabe? Foi muito assim, que nem eu sei te explicar da forma assim, que eu acho que eu pedi tanto pra Deus que Ele trouxe assim de uma forma tão leve que eu não senti falta das outras coisas que eu vendia. Porque eu pensei, mas se eu deixar de vender roupa, se eu deixar de vender tal coisa, eu vou perder tal público, eu vou vender tal público, porque eu vendia também roupa masculina, né? Enfim, infantil. E eu me apegava muito aos públicos que eu poderia perder. E foi tão natural que isso saiu de mim que quando eu me vi, eu já estava realmente só no ramo de calçados e mergulhada nisso. Até hoje em dia, eu acho que faz aqui uma semana, uma cliente mandou, Mary, tu não vende mais roupa? Antes, vinha um peso, hoje em dia é uma leveza. Eu até indico, eu falei, olha, eu não vendo, mas eu tenho fulana, porque nesse ramo a gente acaba conhecendo outras pessoas que trabalham também. E eu acabo indicando outras pessoas, olha, eu não vendo, mas fulana vende, ela também é muito legal, muito atenciosa. E eu acabo indicando outra colega que também faz o mesmo trabalho que eu fazia. E quando foi assim que você decidiu, olha, agora eu vou abrir a loja, né? Porque a gente sabe que aqui você começou pegando o cômodo da sua casa e tal. Como foi que você sentiu a necessidade de abrir a loja? Foi em 2023, né, amor? Foi 2023 que nós começamos a obra aqui. Em 2023 a gente começou a obra. Nós fomos primeiro atrás do distribuidor, né? Saber tudo direitinho, porque hoje em dia existe muito golpe, né, na internet, então a gente tem que estar realmente tendo certeza de que aquela mercadoria realmente vai chegar para você, porque às vezes a gente inverte um valor tão alto, né? E já tive conhecidos que já teve prejuízo em compras assim, então a gente foi atrás, teve certeza que era tudo legal, tudo certinho, e a gente fez a primeira compra, né? E eu lembro que essa primeira compra que a gente fez, eu achava que ia vir muito calçado, porque não é um investimento barato. A gente optou em trabalhar por original por ser legal, né? Por ser agradável aos olhos de Deus e por não dar dor de cabeça, né? Então acabou que eu pensei que ia vir muita coisa com a quantidade de dinheiro que a gente investiu, mas veio pouca, né? Tanto que vocês vão ver aí uma fotinha de como era a loja quando a gente começou. Nós colocávamos poucos pares, assim, colocava um par de sapato e bem distante outro para ver se na inauguração dava aquele aspecto de que tinha muita coisa. Caixas também, eram muitas caixas, assim, mas o Senhor, Ele estava conosco e a gente conseguiu vencer, né? O primeiro ano foi bem difícil. Nós abríamos aqui de domingo a domingo, porque tinha, né, muita coisa para pagar de tudo que a gente tinha comprado, muita coisa. E acabou que a gente realmente mergulhou nesse sonho, né? Eu falo a gente porque não é só eu, tá? Esse sonho era meu e de Deus, né? Mas aí tem uma pessoa por trás, que é meu esposo, Lucival, que também é o cabeça, assim. Nós dois, ele faz a parte dele, eu faço a minha.
E com a nossa junção, a gente está conseguindo vencer. Inclusive, vamos fazer 2 anos de loja agora e estamos muito felizes. Vocês passaram por mais uma reforma, né? Sim. E eu costumo falar que o processo não é bom, né? Dói um pouco, mas depois quando termina, que vem o resultado, né? Sim. Porque reforma, ainda mais você trabalhando ou morando no mesmo local, sim, termina que é um transtorno. Sim. E a gente tá vendo aqui que a loja ficou linda e tudo. E hoje, o que a Mery hoje tem para oferecer, a Efeito Borboleta tem para oferecer para seus clientes hoje, assim? Qual é o seu diferencial hoje? Porque a Efeito Borboleta fica num bairro, sim, né? Sim. Não fica no centro. E a gente tem acompanhado, eu acompanho desde quando vocês abriram aqui o crescimento da Efeito Borboleta. E aí vocês tiveram que aumentar a loja. Sim. Como foi que vocês chegaram assim, não dá mais, aqui tá pequeno, a gente precisa... Como foi isso? Foi quando a gente percebeu que precisava aderir a novas marcas. Porque a gente trabalha no atacado também. E as revendedoras, elas pedem novas marcas. E as marcas que a gente já trabalhava, já estavam sobrecarregadas as prateleiras. E precisávamos aumentar para poder, essas novas marcas, a gente poder pedir, né? Então foi esse o motivo. Em 2015, 2014, por aí eu fiz um propósito com Deus. Eu era uma compradora muito compulsiva. Eu comprava muito mesmo, assim, tudo. Eu era muito compulsiva. E aí, na época, só o Denison trabalhava, né? Fora, eu ficava em casa, cuidando das tarefas domésticas, de filho e tudo. E a gente vivia uma vida financeira muito endividada. E eu fiz um propósito, porque eu sempre fui uma centopeia. Eu sempre gostei muito de sapato. E aí eu fiz um propósito com Deus, né? Eu falei pro Senhor que eu queria me libertar daquela compulsão de comprar. E para isso eu tinha que abrir mão de algo que eu gostava muito. E eu fiz um propósito com o Senhor que eu ia ficar 1 ano sem comprar sapato. Foi muito difícil para mim, muito. Eu tinha muitos pares de calçado, assim, eu tinha para mais de 24 pares de sapato. E era bem interessante que aconteceu algumas vezes que eu usava o sapato para sair, aí eu voltava para trocar porque ele descolava todinho, né? De tanto tempo que ele tava guardado. Ficou parado. Eu não conseguia usar todos os calçados. E aí eu chegava em casa, tirava aquele, às vezes eu conseguia colar, às vezes não, eu jogava fora. E às vezes eu não comprava o sapato porque eu gostava, eu comprava porque eu gostava de comprar. Sim. E aí eu fiz esse propósito, foi muito difícil. Eu passei 1 ano sem comprar o sapato. E 1 ano, assim, literalmente de dezembro a dezembro. Quando chegou no final do ano, eu cheguei pro meu marido e disse assim: meu bem, eu não posso comprar, mas tu pode me dar um de presente, me dá uma sapatilha, porque sim, daqueles 20 e poucos pares de sapato, já tava, eu acho que uns 4, porque eu comecei a usar e eles iam descolando e eu ia jogando fora. Até então, funcionou. Ter mais cuidado, né, na hora de comprar, pensar se eu precisava ou não. E aí normal. Teve situação depois disso que eu fiquei 1 ano que eu comprava uma sandalinha. Pra mim era a coisa mais natural, não tinha mais aquela necessidade. Sim. E aí eu vim conhecer Efeito Borboleta. E a Graças centopeia que estava adormecida dentro de mim acordou. Eu vou bloquear a Mery no WhatsApp. Não vou seguir mais o Instagram, porque o que eu gosto da Efeito Borboleta são as novidades. E eu tô saindo do Scarpin, que pra mim eu amo. Se eu pudesse, eu tinha um de cada cor. Mas hoje já me traz um certo desconforto o Scarpin. Então eu tô indo pros tamanquinhos, né? E eu não posso ver um tamanquinho nos status da Efeito Borboleta. E o que eu vejo é que o tempo todo você tá trazendo novidade. Sim. É difícil para você estar acompanhando essas tendências o tempo todo? Olha, a questão da novidade, a gente que trabalha no comércio, a gente precisa estar sempre com novidade. Principalmente no nosso caso, que é atacado. Que nós somos cobrados pelas revendedoras.
por quem pega da gente, né? Assim, a gente não tem dificuldade porque os representantes, eles já fazem esse trabalhinho, né? Eles mandam lá, olha, lançamento, visão, lançamento. Então, a gente sempre tá de olho, olha, esse lançamento aqui eu acho que vai dar certo. E então não tem assim uma dificuldade das novidades, não, nenhum. Inclusive, já chegou vários clientes aqui na loja falando sobre isso, o diferencial que elas veem aqui. Elas falam, nossa, mas isso aqui eu não tinha visto em nenhuma loja. Eu falei, porque a gente trabalha em cima das novidades. Por conta disso, das nossas revendedoras exigirem que tenha novidade para elas poderem passarem para os clientes delas, né? E como eu vivi isso, né, na pele mesmo, de revender igual elas, eu entendo perfeitamente o que elas querem e o que elas necessitam. O interessante, Mary, foi a sua escolha, né, de onde abrir a loja. Porque se fosse outra, não, eu vou abrir lá no centro, porque lá eu vou conseguir e tal. E você não, né? A gente vê que você escolheu o bairro, né, o seu endereço de morada, a minha garagem, para abrir a sua garagem, para abrir o seu negócio. E hoje, eu acredito que hoje a gente já vê outras lojas aqui também, né? E não é uma rua de um movimento, não é a avenida principal do bairro. Não. E você não se intimidou com isso. Vocês tomaram a decisão, não, nós vamos abrir aqui na garagem, né? Sim. E aqui vocês têm crescido, né? Como que é essa experiência? Como foi a decisão de abrir a loja na garagem da casa de vocês? Assim, a decisão foi a questão financeira mesmo, porque a gente não ia ter condições de pagar um aluguel no centro. Então a gente ficou muito assim, pé no chão, não, vamos abrir aqui, né? Porque qualquer aluguel no centro é bem mais caro. E Deus tá na direção e vai dar certo. Tipo assim, a gente começou com muita fé. O que impulsionou a gente? Porque as pessoas hoje em dia, elas estão na internet. A gente consegue alcançar essas pessoas através do Instagram, através do WhatsApp. E é o nosso diferencial, na verdade. As nossas vendas aqui é muito online, de pessoas que não têm tempo de ir até a loja, de pessoas que escolhem, pede o catálogo pra gente, a gente envia, aí pede a numeração, a gente envia por moto Uber, moto entrega. Então é esse diferencial de você não precisar necessariamente estar em um centro, porque você consegue alcançar as pessoas. Quando vocês abriram a loja na garagem, eu acredito que teve muitos pontos positivos e muitos pontos negativos, né? Sim. Será que vai dar certo? Eu acredito que várias pessoas passam por essa dúvida, né? Sim. Mas, pelo que você falou, 2023 tem 2 anos. Sim. Que vocês abriram aqui e vocês já fizeram uma reforma de ampliação, né? Para ampliar a loja, aumentar um pouco mais. Você esperava que isso fosse acontecer tão rápido? Não, na verdade nunca passa isso pela nossa cabeça, né? Geralmente vem o medo, vem e será se vai dar certo, né? Vem sempre a incerteza. Mas confiar, sabe? A fé, a gente aqui é cristão e a gente acredita muito em Deus e acredita muito que Ele tá na direção. E que tudo que aconteceu até hoje aqui foi tudo direcionado por Ele, porque a gente vê nos mínimos detalhes quando Deus está trabalhando. E não tem como dar errado quando Deus está à frente de algo, né? Mas o medo vem aquela incerteza, mas a gente tem que acreditar e persistir que a gente chega lá. Teve uma época que saiu uma entrevista falando sobre o comércio local, né, que é o comércio de bairro. Sim. E aí eles foram nos bairros, eles gravaram tipo assim, salão, 7 horas da manhã, tava com a fila esperando abrir. E eles iam lá e filmavam, né, o crescimento da loja pet, do mercadinho, do cabeleireiro. Então assim, eu amo comércio de bairro. Então assim, quando eu vejo no meio de todo esse desafio, a pessoa abrir uma loja, tanto varejo como atacado, como calçados, num bairro e ainda mais em uma rua que não é uma avenida principal, eu fico admirada, né? Então hoje eu gosto, se eu não puder ir no supermercado, em outro bairro, no meu bairro eu tenho isso,
né? Eu tenho o açougue, eu tenho a casa de frango, eu tenho a loja de calçados, tem a loja de roupa, então assim, tem a loja de material para construção. Então hoje a gente vê que os bairros, eles estão, o centro comercial de bairro hoje cresce muito. Sim. É difícil você ver um bairro que não tenha um centro comercial. E assim, é desafiador, né? Porque a gente sempre tem aquele pensamento, apesar que hoje com a internet isso mudou muito a visão, né? Igual você falou, que a internet, ele leva você para dentro dos lares. Sim. Né? Leva você. Então, assim, é desafiador para você resolver abrir uma loja aqui no bairro, né? Tem, com certeza, alguns preconceitos, né? Algum momento tem aquele... Será que ali realmente o calçado é original? Sim. Será, né? Tem essas perguntas, assim. Quais são os desafios que vocês têm enfrentado por ter uma loja no bairro hoje? Assim, Dislane, eu não vejo assim um desafio. Eu consigo só ver coisas boas, igual você falou, sobre de ter algo perto, tipo, tinha um comércio aqui perto que fechou. Eu senti muito quando ele fechou, porque era algo que a gente precisava de algo, a gente ia lá, né? E eu acredito que a loja Efeito Borboleta aqui no nosso bairro é só um ganho pro bairro, né? E, tipo, ontem uma senhorinha chegou aqui e veio atrás de uma sandalinha ortopédica, né? Que ela falou, minha filha, eu andei tanto no centro, me estressei lá e não achei pro meu pezinho, porque o pé dela é muito pequeno. Mas aqui, olha só, eu achei. Eu falei, inclusive chegou ontem, a senhora chegou na hora certa. Então, quer dizer, ela veio andando da casa dela, né? Às vezes ela tem que esperar por filho, por pessoas para poder levar ela até o centro. E aqui pertinho dela, ela, tipo assim, a comunidade, ela ganha muito com uma loja no bairro, né? Porque quer um presente para o aniversário, tem a loja ali da Efeito Borboleta, vamos lá comprar uma bolsa, vamos lá. Então, eu acho que é só ganho pro bairro. Com certeza. E a gente precisa abraçar essas lojas de bairro. Meire, tem algum momento assim, lá do seu começo, que você falou assim, não, eu não aguento, não vou conseguir? Tem algum momento assim que você possa compartilhar com a gente, um momento difícil? Tem um momento em que eu tinha esse sonho de estar aqui, né? Com a minha loja, com o meu... Não nessa proporção, porque eu pensava bem menor, né? E olha só o que Deus proporcionou. Era um momento em que eu estava vindo, atendendo minhas clientes na moto, e o sol estava muito quente, e eu com muitas sacolas, era inclusive de calçados, com muitas sacolas, eu tinha que entregar nas casas, né, de cada uma, e cada um bairro distante do outro. Né? Não era um bairro próximo, não. Eu atravessava de Castanhal, do início da minha cidade ao final, né? Numa dessas trajetórias, eu estava muito triste, porque o meu sonho era ter o meu espaço. Era ter um local para que eu pudesse atender minhas clientes, era um espaço para que eu pudesse colocar minha mercadoria, porque acabava que a minha casa era a mercadoria por tudo quanto é canto. Às vezes meu marido, amor, tem coisa aqui, tem coisa aqui. Era tudo quanto é canto, não tinha lugar para colocar, porque eu não tinha o meu espaço, né? Então eu acabava ficando sapato para cá, roupa para ali. E eu lembro que eu vinha numa avenida aqui muito conhecida, Transcastanhal, chorando e falando até quando, né? Eu vou viver assim, tendo que estar indo para um lado, para o outro, até quando eu não vou ter meu espaço, né? E eu lembro que eu chorei e todo final de ano para mim era muito difícil. O final de ano sempre era o mais difícil, porque era a época que eu mais vendia, né? Que todo mundo vende muito no final de ano. E era a época que eu queria muito meu espaço, né? Para eu poder atender minha cliente, para eu poder ter ali a pronta entrega. E eu lembro que eu chorei muito vindo de moto várias vezes, não foi só essa vez, mas essa me marcou mais. E eu lembro que eu fiquei muito emocionada, porque parecia ser tão longe o sonho, parecia ser algo assim que cada vez que eu trabalhava mais distante ficava, né? Mas acabou que no momento certo, às vezes a gente não entende o tempo de Deus, né? E em Eclesiastes 3 fala sobre o tempo.
E igual eu falei, é que o tempo às vezes é muito difícil a gente esperar, mas a gente tem a necessidade, porque existe um deserto. E nesse deserto é que a gente aprende como lidar. Quando a gente vem a primeira luta, a gente já passou pelo deserto, a gente sabe como lidar com ele. E então, eu sou muito grata por tudo que eu tenho hoje, por eu ter realmente, o Senhor ter me ajudado a esperar, né? E eu lembrado de onde eu estava, de como eu vivi, né? Almejando isso, e hoje eu sou muito grata por tudo. Meire, você trabalhava como sacoleira, né? E depois você virou atacadista de calçados, né? Distribuidora. E o seu esposo, Lucival, ele era taxista. Isso. Né? E como foi para vocês decidirem que ele ia parar para te acompanhar no empreendedorismo com os calçados? Na verdade, não foi uma decisão, assim, né? Eu acho que seria bom chamar ele para ele poder contar como é que foi. Lucival, vem cá. Sente aqui, não é pra cortar não, sente aqui e conte pra gente como que foi essa mudança, né, de taxista para vendedor de calçados, né? Gente, essa decisão não foi fácil, não foi fácil não. Eu já falei para muita gente, conversando com elas, o quanto foi difícil essa transição, porque o táxi, de certa forma, ele te deixa num ambiente mais cômodo. Porque é mais fácil você esperar alguém, ou o Lucival vai me buscar no aeroporto, o Lucival vai me deixar no hospital, e você fica lá aguardando, sai do hospital, traz de volta para Castanhal, ou vai no aeroporto, espera o voo chegar, pega a pessoa, traz de volta. Então fazer o que manda, o que pedem, é mais fácil. Aí você vem empreender. Gente, a mudança foi difícil. Os primeiros meses em que eu tinha que fazer foto, eu tinha que editar foto, eu tinha que fazer vídeo, tinha que editar vídeo, jogar no Instagram, porque eu sei que todo mundo tá no Instagram, e abraçar isso aí, e você acordar de manhã e ir deitar à noite, tendo que cadastrar no sistema, fazer tudo isso, foi muito difícil. Quantos anos de taxista você tinha? Foram 14. 14 anos. 14 anos de taxista. Aí eu abracei essa causa com a esposa. Depois da direção do Senhor, claro que a gente sempre coloca ele na frente, e a gente buscando, a gente orando, a gente perguntando, e atento para a resposta dele, a gente vai tomando as decisões. Eu vi que você fez uma pergunta para ela. Quando foi que ele abraçou a causa ou que ele resolveu largar o táxi? Foi difícil. Foi difícil porque eu tinha meus clientes, foram 14 anos de táxi, e tinha muita gente que dependia de mim. Sabe, Lucival faz isso, Lucival faz aquilo, e a loja não estava com 6 meses só funcionando já. 6 meses com as portas abertas, ela só. Eu já não estava indo mais pro ponto, mas ficava aqui, mas cliente me ligava e eu sumia, passava o dia para Belém, eu voltava. E chegou um determinado momento que eu perguntei pro Senhor, digo, Senhor, a esposa já não está mais dando conta de ficar só. E eu tenho táxi, eu estou pensando em largar. Porque eu sei que o Senhor está na frente. Eu sei que o Senhor está na frente do nosso negócio. Eu sei que isso aqui não são apenas os nossos sonhos, mas o seu, porque eu sei que o Senhor falou, né? E eu estou pensando em largar o táxi. E ele respondeu. Ele respondeu e eu não tive nenhuma dúvida. Na semana seguinte, todos os clientes que eu ligava, eu já dispensava, passava por um amigo meu taxista, e foi a partir desse momento em que a gente abraçou e começamos a unir forças, porque eu entendo que quando a gente une forças, a gente vai mais longe, sabe? Aí já faz 1 ano e meio, por aí, que eu não atendo mais nenhum cliente no táxi. Como conversei com a Meire, né, sobre vocês decidirem pegar a garagem, né?
Como foi essa decisão assim para vocês? A princípio, como nessa época eu ainda estava no táxi e nós estávamos apenas com a ideia de amor, você vai ter o teu espaço. Né? Não era ainda. Nós não pretendíamos fazer uma loja. Porque eu sabia que ela vivia para um lado e para o outro, com a moto dela, era o dia todinho lá no representante e ficava escolhendo, ligando para os clientes dela e separando, aí voltava para casa e eu no táxi para um lado e para o outro também. E nós tínhamos pegamos um dinheiro na época, digamos, bora montar aqui o seu espaço. Não com a intenção de virar para a pista e fazer o que hoje ela se tornou, mas apenas ter o espaço. Só que isso aí começou a ganhar proporção e ela chegava com a ideia de falar assim, olha, nós vamos isso era setembro ou outubro de 2023, né? Ela disse, olha, nós vamos inaugurar isso, nós vamos inaugurar em novembro. Eu achava graça dentro de mim, sendo que a minha intenção era ter só o espaço dela ali, de roupa até. E fomos construindo, aí orando, pedindo direção. Foi quando, sabe quando o Espírito Santo fala com a gente? Você faz, bora atrás de representante. E pegamos o carro e fomos embora para Belém. E lá a gente encontrou o Grupo Beira Rio, que são os representantes da região Norte e Nordeste. Conversamos com ele e nós chegamos lá, olha, a gente veio comprar. Achando que era fácil, Achando que era só isso. Chegaram, a gente veio comprar. Eu disse, não, só não comprar, é assim. Não é assim. Aí a gente fez um cadastro, a gente esperou. Todo um detalhe. A gente esperou a resposta deles e teve um tempo, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Porque quando você anda em uma obediência, sabe? Ele sempre te direciona. Ele disse, não, se for da vontade do Senhor, vai dar certo. Não demorou muito, eles ligaram pra gente, olha, o cadastro foi aprovado, mas não tem limite. Eu disse, mas aceita cartão de crédito? Limite no cartão a gente tem. Mas não tinha dinheiro espécie, porque tudo que eu tinha foi na construção. Eu disse, a gente tem limite no cartão, aceita? Eu digo, a gente passou um limite no cartão de 5 vezes um determinado valor lá e o dinheiro que nós tínhamos, que na época ela machucou o pé, não sei se ela falou. Não. Aí ela começou a cobrar as pessoas que estavam devendo para ela na época e a gente conseguiu juntar 10 mil reais num pequeno espaço de tempo que ela machucou o pé e esse dinheiro foi exatamente o pontapé inicial, porque quando nós passamos de 5 vezes, nós tivemos que pagar a primeira fatura do cartão de crédito antes mesmo da mercadoria chegar. Antes de inaugurar a loja, antes de vender. Antes de inaugurar a loja, nós tivemos que pagar a primeira prestação, que foi exatamente esse valor. E depois a gente vive nessa mesma fé até hoje. Sabe, de que a mercadoria chega na certeza de que a gente vai vender para arcar com os boletos. Sabe, porque é um entra e sai, são valores que a gente nunca movimentou, sabe, e a gente vê um montante em boleto que a gente fica apavorado, sabe? A gente fica apavorado quando vê esses boletos, mas a gente, Senhor... Também são teus sonhos, viu? Providencie. Por favor. E graças a Deus, estamos aqui hoje, vamos fazer 2 anos e estamos nessa caminhada. Para fazer a reforma aqui, porque vocês pegaram a garagem. Quando vocês perceberam que a loja estava pequena, vocês tiveram a necessidade de ampliar, né? E aí, vocês ainda tinham uma parte aqui embaixo que era casa. Porque também tem em cima, né? Como foi para vocês decidirem que embaixo tudo seria loja, né? E vocês teriam que mudar e fazer toda a casa em cima. Como foi isso? A princípio foi por necessidade, mas não tínhamos o recurso. Isso não. Depois dessa coluna aqui, a nossa cozinha era aqui, a nossa sala era lá e o espaço atrás, que hoje é o depósito, eram kitnets, onde nós alugávamos, que hoje virou depósito desses calçados aqui.
Eu pretendia fazer essa laje ano passado, porque já estávamos na necessidade de ampliar, porque os calçados já estavam um em cima do outro e é muita informação para quem entra. E tanto é que em julho do ano passado nós fizemos só as colunas, só que o Senhor Não permitiu. não permitiu que concluíssemos essa coluna, porque é o meu sogro que sempre ajuda a gente, que sempre faz essas obras. E nós entendemos que era o momento de parar, De esperar. de esperar. E às vezes a espera é difícil. A gente tem que estar atento para realmente esperar. Aí nesse tempo de julho do ano passado nós aguardamos. E se não fosse isso, janeiro e fevereiro desse ano teria sido muito difícil, porque a gente entende que o comércio setembro, outubro, novembro, dezembro vende muito. Só que como era o nosso primeiro ano e nós não tínhamos estoque, porque quem é distribuidor precisa ter um estoque, nós compramos muito mesmo por conta do final do ano. E novembro, dezembro, janeiro e fevereiro foi um horror de boleto. Muito, porque se eu tivesse feito essa construção em julho e agosto do ano passado, nós não teríamos para honrar os boletos de dezembro, janeiro e fevereiro, que a conta praticamente zerou, sabe? E nós entendemos, sempre orando, sempre buscando, sempre atento para o que o Senhor nos direciona. Quando foi em julho desse ano, nós entendemos que era o momento de retomar aquilo que nós começamos ano passado. A gente sabe que empreender não é fácil, né? É desafiador todos os dias, né? Como o Lucival falou, é muito boleto, mas Deus está no controle de todas as coisas. Sim. E agora, para encerrar, né? Eu queria que vocês deixassem uma palavra para quem quer empreender, né? Mas está deixando será se vai dar certo prevalecer, né? Falar mais alto. Então, eu queria que vocês deixassem uma palavra de motivação para essas pessoas. Gente, para quem quer empreender, uma palavra que eu posso dizer é: você precisa sair da sua zona de conforto. Nunca vai ser fácil, mas se você tem plena convicção, você sonha, você imagina, você tem fé e você tem garra, você chega lá. Acordar cedo, dormir tarde, confiar em Deus, colocando Ele na frente, sabe, trabalhando de forma honesta e direita, porque eu tenho o seguinte pensamento: se naquilo que você está fazendo você quer colocar o Senhor na frente, o Senhor não trabalha com coisa errada. Então, coloca Ele na frente, abraça, corre atrás e sonha que vai dar certo. Mas não vai ser fácil. Mas quando você chegar lá, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Então sonhe, corre atrás, que você chega lá. Merielle, Lucival, obrigado por ter aceitado o meu convite, tá? Fiquei muito feliz com a história de vocês. Eu acho que se a gente ficar aqui conversando, tem que gravar um podcast. Verdade. E eu espero que essa história, né, venha incentivar outras pessoas que estão iniciando agora. Sim. Tá bom? Muito obrigada mesmo por abrir a porta do Efeito Borboleta para nos receber, tá bom? E que essa caminhada de vocês somente, que Deus seja sempre o centro, né, da vida de vocês. E agora estamos encerrando mais uma história que inspiram com Merielle Lucival do Efeito Borboleta.